vou fazer a gravação, sim. É importante, né, para registro, documentação, né, da banca. Só aguardar. Na hora que estivermos todos a postos, o professor Joel Bonin só deu uma saída, deve estar retornando. Professora Simone também, acho que já deve estar. Apostos. Tá tudo certo também. Só aguardar o professor Joel Bonin. Tem 2 Joel hoje aqui na banca. Ok, podemos começar. Então, já iniciei a gravação também. Então, saúdo a todos vocês muito cordialmente, né? Os membros da banca, a professora Simone Sartori, né? Atualmente vinculada ao PPG de Administração, né, da Univale, né, realizando seu pós-doutorado, professor Joel Bonin, né, vinculado aos 2 programas de mestrado da Uniarp, né, então, gratidão, né, pelo aceite do convite para integrarem essa banca, né, da mestranda Inês Maria Gugel Dummel, né, vai fazendo a sua pesquisa com o tema Trajetórias de Vida e Projetos de Futuro de Estudantes de Educação à Distância no meio oeste catarinense em meio a uma sociedade líquida. Então, saúdo também a você, Inês, né, para este momento, né, te desejo calma, tranquilidade. É um momento de construção, de conversa, não é uma prova, né, eu sempre insisto nisso. Saúdo também o pessoal que está participando aqui, temos um público razoável, né, 9 pessoas participando, eu estou vendo aqui, tem amigos, colegas de trabalho, tem família, né, então, boas-vindas para todo mundo também, tem mais gente entrando aqui na sala, que bom. Então, declaro aberta, né, essa sessão de qualificação de dissertação de mestrado. Tem a seguinte estrutura, né, a qualificação. Inicialmente, então, Inês, tu tens o tempo de apresentação do teu projeto, de 20 até 30 minutos. Depois da tua apresentação, então, nós passamos às considerações dos membros da banca. Iniciamos com a professora Simone Sartori, né, que nos visita. Após as considerações dela também tem esse tempo, né, para reagir, para resposta, para perguntas, né, para responder perguntas, né, e para diálogo. E na sequência o professor Joel Bonin, né, que é da casa, né, para as suas considerações e também após as considerações dele, então tinha passado a palavra, né, para a reação. Após esse momento, né, de arguição, nós pedimos, né, os membros, os professores da banca se reúnem em separado e deliberam sobre a avaliação, né, e sobre o parecer final. E aí retornamos à sala principal para comunicação do resultado oficial. Ok? Então, Inês, inicialmente, então, eu te passo a palavra para a apresentação do teu projeto. Tu conheces, né? Estás familiarizada com o sistema, né? Então não preciso me preocupar quanto a isso. Então, tá contigo. Bom dia a todos, bom dia especial à professora Simone, né? Agradeço de antemão e fortaleço o agradecimento do professor Joel ao aceite do convite, né? É importante a presença de pessoas assim especiais e que possuem um conhecimento, enfim, e que aceitam esse desafio de participar, de disponibilizar o seu tempo. Professor Joel Bonin, professor nosso da casa, enfim, que acompanha o nosso trabalho também, já está acompanhando desde da disciplina de seminários. Professor Joel Baad, né? Bom dia, meu agradecimento pela sua fala inicial, sua apresentação, aos meus amigos, colegas de trabalho, família, enfim, que estão me acompanhando, que enviaram mensagens aí de apoio e incentivo. Agradeço neste momento a participação, né, na apresentação deste projeto. Eu vou compartilhar o meu arquivo, só um segundo, por gentileza.
Só me avisem quando ele estiver aparecendo. Acho que já foi agora, né? Agora sim. Uhum. Certo. Tá em tela. Então, o projeto intitula-se Trajetórias de Vida e Projetos de Futuro de Estudantes de Educação à Distância no Meio Oeste Catarinense, em meio a uma sociedade líquida. O meu professor orientador, então, é o professor Dr. Joel Baade. Apresenta-se já na estrutura, então, com toda a problematização, hipótese, objetiva, justificativa, né, um embasamento teórico, a metodologia, e esse projeto, então, ele possui uma linha, né, que vem, então, desde o processo de evolução tecnológica, esse processo de desenvolvimento, de globalização, essas conquistas, essas mudanças e transformações que ocorreram com a modernidade, né? E perpassa, então, uma sociedade que Bauman caracteriza como uma sociedade líquida. É uma estrutura de sociedade que estava no formato sólido, estável, e que, com a modernidade, com o avanço, com a globalização, se caracteriza agora como instável, como líquida, que se transforma e que se modifica, né? E dentro desse processo de transformação, de globalização, então, permeia a necessidade de um acompanhamento, de qualificação, de um acompanhamento constante dessas mudanças, né, que ocorrem nessa sociedade. E aí a gente traz alguns dados do IBGE, alguns dados do próprio SEBRAE, que falam um pouco das consequências, enfim, do resultado dessas mudanças e dessas transformações, e a gente centraliza, então, faz um recorte da região meio-oeste de Santa Catarina, para tratarmos especificamente da nossa macro-região aqui no meio-oeste. E falando um pouco do índice de desenvolvimento dessa região, dos dados que essa região possui, por ser uma região que é distante de um grande centro, né, da própria capital, a gente faz uma análise, então, da sociedade, né, dessa sociedade que vive nessa região e como a educação à distância traz aí uma inserção social, uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento da região, das pessoas, e em meio a essa sociedade líquida, então, que podemos caracterizar, então, como insegura, instável e que está em constante transformação. Então, o problema, né, observando essa região do meio-oeste catarinense, é possível identificar que muitos profissionais, muitas pessoas já encontraram na educação à distância essa possibilidade de qualificação profissional, de uma nova oportunidade, buscando, assim, então, uma vida mais segura, mais estável, e aí, o que caracteriza a trajetória de vida e projeto desses estudantes que estão na educação à distância, que estão buscando a educação à distância nessa nossa região, em meio a esse contexto de uma sociedade líquida em constantes mudanças? E esse trabalho parte de uma hipótese, né, de que a forma de buscar segurança e estabilidade de uma sociedade, em uma sociedade caracterizada como instável e líquida e em constantes mudanças, é através da educação. E na nossa região percebe-se, e não somente na nossa região, mas com análise na nossa região, que a educação à distância tem um papel fundamental neste projeto, né? E essa modalidade, observando pelo viés dessa modalidade, a gente percebe que ela tem um público diferenciado. É um público com uma faixa etária diferenciada, um público que possui duplas jornadas de trabalho, um público que está buscando uma qualificação, está buscando uma segunda formação, que está buscando também qualidade, mas uma qualidade que possua um preço que seja compatível com a sua renda familiar. Então, são estudantes, são pessoas, né, um público que procura e vê um futuro melhor, umas mudanças, procura oportunidades, em meio, então,
e ver, né, na educação à distância essa oportunidade, mesmo que em alguns momentos eles estão bem distantes das instituições presenciais e que ofereceriam tudo isso de forma presencial. O objetivo geral, então, é analisar as trajetórias de vidas e projetos futuros de estudantes da educação à distância com vista à cidadania no meio oeste catarinense, em meio a uma sociedade líquida, então, fazer uma análise, né, desses alunos que hoje estão num determinado recorte da nossa região. E os objetivos específicos, então, é caracterizar a sociedade líquida, então, que é marcada pela insegurança, pela instabilidade, pelo medo, a partir de estudos, né, sociológicos, então, buscando aí autores que tratam essa temática, né, da sociedade líquida, de modo especial Bauman, que fundamenta a pesquisa. Descrever o contexto socioeconômico do Brasil e da nossa região, então, como que nós estamos socioeconomicamente neste momento, né, e fazer correspondência, então, com as descrições sociológicas, especificar o crescimento da educação nessa modalidade à distância e as relações com o contexto socioeconômico, né, dessa sociedade contemporânea, e compreender as trajetórias de vida desses estudantes da educação à distância, né, desse recorte da região meio-oeste de Santa Catarina, à luz do referencial sobre a sociedade líquida e do contexto socioeconômico. A justificativa deste projeto, então, esse projeto, ele propõe, então, esse recorte, né? A gente percebe que a sociedade está num ritmo acelerado, a modernidade, os avanços, as mudanças constantes, nós vivenciamos uma crise social, econômica, há uma euforia, né, no sentido de inovações, de tecnologias, de mudanças, mas também nós estamos vivenciando um lado muito sensível da humanidade, da sociedade, que é o medo, são as incertezas, a insegurança, a violência. Então, a sociedade traz isso também consigo, juntamente com a globalização, com a modernidade. E a gente percebe que a educação ela tem um papel fundamental e ela pode contribuir, sim, para que a gente encontre aí essa estabilidade, esse sentimento de uma segurança e de uma certa tranquilidade quanto à inserção e a possibilidade de se sentir incluído nesse processo de mudanças, né? Então, a pesquisa, ela faz esse recorte dessa região, por ser uma região, então, com baixo índice de desenvolvimento humano, é uma região distante de grandes centros, de grandes capitais, enfim, possui aí um distanciamento quanto a grandes centros, a grandes centros de transformação e centros industriais, enfim, e analisar, então, compreender essa trajetória de vida desses estudantes, né, dessa sociedade aí que traz essa insegurança, que traz esse medo. E também justifica por um interesse pessoal. Então, eu trabalhei com a educação de jovens e adultos em uma instituição que visava a educação básica e o ensino profissional a colaboradores da indústria, né, sem escolarização, e também por ter acompanhado o processo de implantação e desenvolvimento da educação à distância na IES em que eu atuo. Tá? Então, tenho um interesse pessoal aí também na pesquisa, no projeto. E aí, quando nós falamos dessa sociedade, quando nós falamos dessa sociedade líquida, dessa sociedade em que nós nos encontramos, a gente percebe o caminho que ela percorreu. Então, a modernidade, esse processo de evolução, ele traz para nós a possibilidade de, com um clique, nós estarmos em qualquer lugar do mundo, nós visualizarmos em tempo real, sabermos em tempo real de qualquer informação, de qualquer acontecimento, de visitarmos lugares que antes eram imagináveis. A gente consegue, com simples códigos, operar máquinas grandiosas, desenvolver, enfim, produzir
coisas fantásticas. E aí a modernidade, ela tem o seu apogeu aí no século XIX, no século XX, e ela vem de uma sociedade que era estável, que era tranquila, de empresas familiares, de lugares onde que você poderia projetar, fazer planos a médio e longo prazo, né, 20, 30, 40 anos, então, e nós passamos para uma sociedade moderna, pós-moderna, que se qualifica, né, Bauman qualifica como uma sociedade líquida, porque está em constante transformação. Não mantém-se por muito tempo o mesmo formato. Se nós analisarmos aquilo que nós vivenciávamos no ano 2000 e nós vivenciarmos e analisarmos, compararmos com o que nós temos hoje, nós vamos perceber o processo de transformação e o processo de mudanças que existe. Então, esse líquido, né, a liquidez no sentido de que se desfaz, não permanece no mesmo formato por muito tempo, e é como está a nossa sociedade hoje. E aí a gente vivencia esse momento de êxtase, né, pelo avanço, pelo desenvolvimento, pelo progresso, pela inovação, mas também nós vivenciamos aí crises políticas, econômicas, sociais, escândalos, vivemos um momento de medo, de incerteza, quanto ao emprego, quanto ao profissional, quanto a possibilidade de não estar inserido neste contexto, de não se enquadrar nessa sociedade que está se transformando em constante mudança. E ela exige que a gente se transforme, que essa transformação aconteça junto, né? E aí a gente pode perceber que quem não se enquadra, né, quem não se transforma, quem não evolui, quem não procura essa transformação juntamente com a evolução, né, juntamente com essa sociedade líquida, quem não busca o constante aperfeiçoamento, acaba sendo, um termo usado, né, que o próprio Bauman usa, né, escoado, né, para fora da sociedade, escoado para fora do grande círculo, né, então excluso, né, o lixo humano, as pessoas que não se enquadram nesse processo, né, e aí nós percebemos que a sociedade e o mercado de trabalho também apresentam aí as mudanças, né, e mudanças importantes. Então, nós estamos vivenciando uma sociedade, uma era do conhecimento, as indústrias, né, 4.0, automação, tecnologia, novas estruturas, e tudo isso exige qualificação e aumento. Então, precisa estar preparado para acompanhar essas mudanças, precisa desafiar-se a isso. E aí nós vamos analisar que profissionais lá da década de 70, de 80, de 90, são profissionais que, tendo a quarta série, sabendo gerenciar algumas coisas, já era gerente de produção, já era chefe de setor. E hoje nós percebemos que, se eles não buscarem a qualificação, o aperfeiçoamento, eles estão na zona de risco da demissão ou do rebaixamento. Então, é necessário, sim, uma mudança, né? Uma mudança para acompanhar esse mercado de trabalho, para acompanhar essa sociedade. E aí nós vamos perceber que o próprio mercado de trabalho está em transformação. Então, aquelas funções que antes eu desenvolvia lá no escritório da minha empresa, hoje eu posso trabalhar home office, hoje eu tenho a terceirização, eu tenho o teletrabalho, não se trabalha mais 30, 40 anos, 50 anos na mesma instituição fazendo a mesma função. Hoje, as próprias funções estão em constante mudanças, em transformação, e eu preciso me adequar a elas. E aí, a gente traz alguns dados do IBGE, ali do primeiro trimestre, em que a taxa de desemprego ficou em 12,5%, ou seja, nós estamos com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Então, né, ele traz aí até como desocupados, né, na verdade, ele vai trazer pessoas que não estão enquadradas, né, não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho, não conseguem se enquadrar nessa novo formato ou nas novas exigências que o próprio mercado de trabalho exige. E aí, quando nós analisamos aí os dados do IBGE quanto à taxa de desocupação, nós percebemos que a região sul, nós percebemos aqui que a região sul é uma das que possui o menor índice. Porém, esse índice na região sul, ele fica em torno de 7,5%.
ele é baixo a nível nacional, mas se nós analisarmos a nível de regiões, nós vamos perceber que ele acaba se tornando alto quando as nossas regiões, a gente percebe que as nossas regiões são regiões, e muitas vezes, distantes de grandes centros, que é o caso da nossa região aqui meio oeste, que é onde nós faremos o recorte da pesquisa. Santa Catarina possui aí 7 milhões de habitantes, segundo o IBGE, e a nossa macro-região ela é composta de 32 municípios. Né? E aí, pelo mapa, a gente pode perceber que ela fica distante de grandes centros, como Florianópolis, ou aqui acima, Curitiba. E isso faz com que, o que eu vou ter? Eu vou ter aí um distanciamento de grandes oportunidades de desenvolvimento, de oportunidades de emprego, e as pessoas acabam, então, ou até mesmo de escolarização, fazendo com que as pessoas acabam não se desenvolvendo, né, tanto, enfim. Analisando, né, comparando também, seguindo o comparativo com dados do Observatório da Fiesc, né, os indicadores de desenvolvimento, e analisando os 32 municípios que compõem a macro-região, nós podemos perceber que em vermelho estão todos os municípios que estão abaixo, né, dos níveis estaduais e nacionais com relação ao índice de desenvolvimento humano e com relação ao índice de desenvolvimento na área da educação. Então, nós podemos observar que, de 32 municípios, nós temos apenas 6 municípios que estão aí com taxas acima do que o nível, a média nacional ou estadual. Significa que a nossa região tem um baixo desenvolvimento. Observando pelo mapa, então, fica perceptível, né, o mapa desenvolvido aí pela Secretaria do Estado de Planejamento, fica perceptível, então, que a nossa região é uma região, né, de baixa concentração de indústrias, de tecnologias, enfim, de economia, e isso faz com que o próprio governo do estado busque algumas formas de ajudar o desenvolvimento regional, né? Quer seja na área de economia, quer seja na área da educação. E a gente vai perceber, analisando esses dados, que essa sociedade, que nós, enquanto cidadãos, temos direito à educação, nós temos direito uma educação de qualidade, um emprego, né, a possibilidade de um trabalho. Isso é importante para que a gente possa desenvolver a região em que nós estamos, né? Apesar de que o governo está tentando trazer investimentos para essas regiões e programas de desenvolvimento para essa região, mas é importantíssimo a gente nós pensarmos na erradicação dessa desigualdade, dessa pobreza, trazer, então, uma educação de qualidade, oferecer uma educação de qualidade, e aí isso está relacionado tanto lá no próprio direito da Constituição, que é um direito do cidadão aí de educação, um direito de igualdade, quanto também a gente consegue observar aí no Movimento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que traz também essa demanda da necessidade de se pensar na educação de qualidade, num trabalho decente, na saúde, no bem-estar, e nós vamos perceber que o acesso à educação, ele já vem aí tanto na Constituição, ele vem expresso também nas leis e diretrizes e bases também, ele está apresentado e é um direito do cidadão, tá? Ele se torna, então, a educação se torna a peça-chave fundamental aí do cidadão, um dos pilares do país é esse conhecimento, e a educação, a gente percebe que a educação à distância, ela permite essa democratização, essa oportunidade de inclusão do cidadão na sociedade, aquele cidadão que foi escoado, né, para fora da sociedade, nós conseguimos trazê-lo, incluí-lo de volta na sociedade e permitir que ele se readapte, então, esse novo formato de sociedade que
é apresentado através da sociedade, né, pela sociedade líquida. E a gente vai perceber que a educação à distância, ela tem um projeto, né, ela desenvolveu-se, ela surgiu há muito tempo. Então, apesar de ser, né, definida por meio do decreto lá em 2017, mas ela já existe e já acontece, né, há muito tempo. E a educação, ela acaba transformando esse cidadão num ser pensante, num ser crítico, atuante na sociedade, que consegue participar de forma ativa também na resolução de problemas, de conflitos, e, enfim, contribuindo aí para o desenvolvimento e o crescimento da sociedade. Moura, já, né, em uma das suas citações, ele diz que em um país onde as desigualdades têm força e marca, onde a pobreza, a comunicação e o deslocamento são limitantes, são fatores limitantes ao desenvolvimento e ao aprendizado, a educação à distância é uma ferramenta de inclusão. E a gente percebe que, sim, ela traz oportunidades de incluir essas pessoas ao meio, né? Incluir essas pessoas à sociedade novamente. Tá? A pesquisa, então, né, a classificação, a metodologia que nós iremos utilizar. Então, a classificação da pesquisa é uma pesquisa qualitativa, né, exploratória, né, proporcionar, então, uma visão geral acerca do objetivo que nós nos propomos, descritiva, com o objetivo, então, de observar os fatos, de registrar, classificar, analisar, interpretar. Ela vai ser semi-estruturada, então, com o objetivo de construir, de coletar informações pertinentes ao nosso objeto de pesquisa e de forma narrativa para que possamos coletar detalhes, né, detalhes que não poderão ser expressos, né, ou talvez fiquem ocultos em uma entrevista semi-estruturada. O universo, a amostra da pesquisa, então, serão os acadêmicos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, né, dos cursos em EAD, tanto na modalidade 100% online quanto híbridos, né, e aí a gente tem os cursos tecnólogos em recursos humanos, gestão pública, gestão financeira e processos gerenciais, os bacharéis, administração, ciências contábeis, engenharia de produção, licenciatura, né, pedagogia, e aí na modalidade híbrido, serviço social e educação física, aí num total de 272 alunos no momento. Podemos ter aí uma variável dependendo do período da aplicação pelas novas matrículas. Os instrumentos, então, de coleta de dados, a entrevista semi-estruturada, então, nós vamos realizar através de formulários do Google Forms, e as entrevistas narrativas, então, nós iremos selecionar, na universidade, nós temos 4 polos, e nós iremos selecionar 3 pessoas de cada polo. Nós faremos, então, um sorteio, utilizando o sorteador online, dos alunos de cada um desses polos, né, Timbó Grande, Santa Cecília, Fraiburgo e a sede Caçador. E nós iremos sortear esses alunos e realizar essa entrevista, então, através da ferramenta Blackboard Collaborate, para que a gente possa, com permissão, claro, fazer a gravação e coletarmos aí todos os dados que são necessários, e, enfim, fazermos uma entrevista com mais detalhes, né, visando os nossos objetivos. Os aspectos éticos da pesquisa, então, os discentes, então, terão a sua identidade preservada, usaremos códigos para não identificá-los em nenhum momento. Iremos, após, né, a qualificação e os ajustes recomendados, submeter ao projeto, à pesquisa e ao comitê de ética para análise. E os alunos, então, assinarão o termo de consentimento livre e esclarecimento, né, tendo aí o total conhecimento da finalidade da pesquisa também. Após, então, a coleta dos dados, então, nós iremos preparar esses dados, classificando eles, né, e realizando uma leitura global para entender no contexto global esses dados, organizá-los em grupos, né, para que a gente possa, então, fazer análise detalhada de cada um desses grupos e, na sequência, então, fazer a interpretação, comparando os dados coletados na entrevista semi-estruturada com os coletados na entrevista narrativa e a literatura
previamente pesquisado. Então, os grupos aí, nós vamos trabalhar com 4 grupos, né? O perfil pessoal, então, quem são esses alunos, a naturalidade, a composição familiar, a renda, a formação. Iremos trabalhar com o perfil profissional desses alunos, a área de atuação, a área de interesse, o nível de adaptação desses alunos às mudanças, às tecnologias, o nível de conhecimento, as dificuldades, quais as incertezas, inseguranças, medos, as preocupações que esses estudantes possuem, voltados para a área também profissional. Se eles recebem algum tipo também de auxílio, né, de recursos para a sua formação. E, por fim, falando da educação e do estudo, então, o porquê da educação à distância, quais as contribuições dessa modalidade, então, para o desenvolvimento, o porquê da escolha, e uma análise voltada, então, para a educação, né, para a própria modalidade. E, por fim, agora o projeto de futuro. Então, quais os objetivos, quais as propostas, então, após a conclusão do curso, quais são as metas, né, após a conclusão do curso, e quais são os interesses deste aluno após essa conclusão desse curso. Os recursos que nós utilizamos, então, humanos, né, os estudantes que serão voluntários, a pesquisadora, o estagiário, né, que nós teremos um estagiário para nos ajudar nesse momento de análise dos dados também, que receberá, então, certificação pelas horas dedicadas à iniciação científica, e os recursos materiais, então, aí inclui a aquisição de um computador, bibliografias foram doadas por amigos, né, pelos próprios professores, material de como combustível e alimentação que foram utilizados aí para deslocamento, enfim, né, que será utilizado para pesquisa. Caso for necessário, então, esse deslocamento entre os polos para pesquisa. O cronograma, nós estamos, então, na fase de qualificação. Logo após a qualificação, o objetivo é a gente realizar os ajustes e sugestões, né, adequar aí as sugestões que a banca propor, e aplicar, então, após a submissão para o Comitê de Ética e a liberação, aplicar, coletar os dados e iniciar a análise, com o objetivo, então, de elaboração do relatório em outubro e novembro, e com a proposta de apresentação em dezembro. As referências utilizadas, então, aí um embasamento muito grande com Bauman, quando falamos da sociedade líquida, a sociedade de mercado, então, aí trazendo Merlot, Cardoso, Freitas, dados do IBGE, que reforçam esta nossa análise quando falando da sociedade e do mercado. Quando a gente faz o recorte da região meio-oeste, então a gente traz aí o Cânibes, falando um pouco dessa questão do cidadão, do direito do cidadão, dados do IBGE, da Fiesc também, que nos ajudam a fundamentar, do SEBRAE, a pesquisa realizada pelo SEBRAE aí com base nos dados do censo de 2010, e ao falar da educação à distância, então, Gouveia, Moura, Vasconcelos, né, que tem aí, trazem também elementos muito importantes da educação à distância, e a metodologia, então, utilizando aí Godoy, Gil, Creswell, Alves, que nos auxiliarão também nesse processo de análise de dados. Agradeço a atenção de vocês e devolvo a palavra ao professor João Baade e à professora Simone. Tá bem. Inês, obrigado pela tua apresentação. Então, passamos agora ao momento seguinte da banca. O teu tempo foi exatamente 30 minutos, né? Exatamente dentro do tempo, muito bom. Então, passamos ao momento seguinte, né? Ao momento de arguição dos membros da banca.
Então, inicialmente, termos as considerações da professora Simone Sartori, né? O convite à professora Simone não foi aleatório, né? Foi proposital, né? Considerando a experiência da professora Simone também com a educação à distância. Nos conhecemos, né, na Unifeb, né, no Centro Universitário de Brusque. A professora Simone coordenou o curso de processos gerenciais EAD, né, da instituição, participou de todo o processo de credenciamento da instituição para a educação à distância. Então, trabalhamos junto aí por um bom tempo, né? Agora a professora está vinculada, então, fazendo seu pós-doutorado no programa de pós-graduação em administração da Univale. Então, é uma imensa satisfação te reencontrar, Simone, né? Poder contar também com a tua experiência, né? A tua vivência na educação à distância, né? À frente do curso de processos gerenciais, né? Então, por isso, nós consideramos que poderias também colaborar com o projeto da Inês, né? Com o teu olhar, né? Com a tua própria vivência, né? Experiência, enquanto profissional que coordenou o curso, mas também como pesquisadora, né, da área. Então, Simone, obrigado já de antemão e te passo a palavra então para a tua arguição. Obrigada, professor Joel. É uma imensa satisfação, então, revê-los, ou revê-lo, professor Joel, né? Tivemos bons momentos juntos e uma aprendizagem muito grande. Então, fico bastante feliz em estar participando hoje. Parabéns, Inês, também pelo trabalho, pela dedicação, né? E também bom dia a todos, claro, peço desculpa ali pela falta de cumprimento. Mas é sempre bom, né, participar de um projeto de qualificação. Eu acho que a gente aprende muito, tanto nessa parte inicial do projeto e depois também na versão final para ver o amadurecimento, né? Então, a questão aqui como membro da banca, membro externo, eu fui com um olhar bastante crítico, né, Inês? Então, assim, são reflexões que eu vou te apresentar. Eu tive um problema aqui no meu computador que parou o áudio, aí eu estou usando o celular e também estou usando, por isso que tem duas Simone ali, tá? Então, eu vou olhar de vez em quando aqui para a minha tela do computador e ao mesmo tempo para o celular para poder te passar as informações. Então, eu fui, assim, crítica no sentido construtivo e não que eu esteja certa, né? Depois tu faz uma reflexão, eu vou te mandar esse meu arquivo Word para você rever, porque agora, de repente, eu falo rápido, são muitas informações, mas são mesmo reflexões que eu quero te passar, né, com um pouco de experiência na pesquisa também, tá? Não fui tanto crítica, assim, na questão do EAD, apesar de ser uma defensora, e agora com o Covid, nossa, né? Para quem não acreditava, era um pouco cético, teve que se adaptar, né, infelizmente, mas é uma modalidade que realmente veio para ficar, né? Até o próprio ministro da Educação ali acaba falando que ele é da tropa antiga, né? Mas realmente ele também acha que veio para ficar, tá? Então, a minha fala vai ter dois momentos. No primeiro momento, aspecto geral, e no segundo momento eu vou entrar em alguns itens, tá? Não te preocupe em anotar, porque de repente eu vou te mandar o arquivo, fica mais fácil depois tu refletir e pensar, tá? Então, no sentido geral, o que eu acho do trabalho, né? Ele é um tanto complexo, porque tu tem três construtos ali para trabalhar, né? A própria questão ali de sociedades líquidas do sociólogo, do Bauman, por si só já é difícil, né? O EAD também traz muita ruptura, e também a questão, deixa eu pegar aqui, da trajetória de vida das pessoas, né? Então, não é só o que eu vivo hoje, não é só o futuro do que eu espero, mas também tu está pegando uma perspectiva de passado, presente e futuro, né? Então, vê que são coisas bastante complexas. Então, o trabalho acaba sendo interessante por isso, por essa ligação entre esses teus itens, né? E sim, percebe-se uma estrutura de dissertação, né? Mas cabe aqui algumas reflexões, então, dessa triangulação que tu vai trabalhar, né? De forma geral, eu percebo no trabalho uma negatividade, tá?
por ser assim, o próprio termo usado pelo sociólogo, os textos, eu não li os livros dele, eu sei que é bastante interessante, vi reflexões, li passagens, né, mais antigamente. Ele por si só já traz essa questão da atividade da pós-modernidade, essa ruptura, né, do antes e do depois, da sociedade sólida para uma sociedade líquida. Mas, assim, o texto todo acaba tendo esse aspecto pesado de por que essa revolução não é legal. Por que essa revolução tecnológica não também faz parte, até no próprio EAD, né? Ela revoluciona, ela atinge pessoas no qual no presencial eu não atingiria. Então, eu quero que tu tenha esse olhar para esse teu trabalho, apresentando também os pontos, aspectos positivos da tecnologia, da sociedade moderna, que isso eu não percebi no teu trabalho, tá? Tanto em todos os itens, todas as partes lá, tá? Então, deixar mais claro que também não tem só essa questão ruim, tá? Esse é um ponto. Em relação ao EAD, você é neutra, né? Você não coloca esse aspecto, mas de repente seria bom você dar ênfase muito forte, porque acaba sendo o core do teu trabalho, tá? Então, destacar as vantagens, enfim, vou chegar lá, tá? Outra questão, se o sociólogo ali, o polonês, né, ele diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes, etc., são líquidos. Deve também haver autores que se opõem a esse conceito que apresentam algumas vantagens. Então, isso eu acho que também tem que colocar. Outro ponto. O projeto ele está voltado para o texto que a gente vive hoje, mas o que eu acho que tu tens que dar ênfase alguns temas. Então, aproveitar-se no momento que nós vivemos hoje da pandemia, que já tem muitos estudos internacionais, né, em periódicos de impacto que já apresentam esse novo olhar para essa pandemia, ou seja, o que ela revoluciona, né? De repente, nós adiantamos 10 anos em 3 meses, certo? Então, aproveite-se do tema pandemia para chamar atenção na tua introdução, no teu trabalho, que de certa forma, acho que lá no final tu já coloca alguma coisa, tá? Faz tempo que eu não falo, tô sem voz. A contribuição da pesquisa, tá? Para a academia e para a sociedade. De repente passou batido aqui na minha leitura. Mas eu acho que tu tens que deixar claro aqui também a evolução da educação e para a educação à distância, tá? Então, essa pode ser uma contribuição aqui da tua pesquisa para a sociedade e até para, em termos de pesquisa futura, né? Tu terás muitos dados a serem tratados e até informações a serem apresentadas. Tanto pela estrutura do questionário, que ela é bastante robusta, né? Bastante informação, e até como serão tratados esses dados. A minha preocupação é o tempo que tu tem, né? Então tem que ser bastante rápida aqui para apresentar depois essa estrutura lá no final, sem deixar, ou seja, tu tens já, de repente, eu não sei quando tu começou a trabalhar nessa pesquisa, mas já é setembro, né? Ou seja, a parte mais significativa do trabalho são os teus resultados, e tu teria bem pouco tempo. Então, existe uma preocupação ali que eu acho que tu deve levar em conta na análise dos resultados, né? Em termos de conteúdo referencial, usou das fontes clássicas, né? Por exemplo, Bauman ali, mas eu acho que carece de literatura internacional. Eu acho que na Univale, desculpa, na universidade, vocês devem ter acesso a algumas bases científicas, né? Enfim, o próprio periódicos da CAPES ali, mas eu acho que tu precisa trazer uma literatura internacional ali, pelo menos alguns autores recentes, para dar um pouco de robustez aqui no teu trabalho, tá? Agora eu vou entrar na parte específica, tá? Eu acho que o título aqui, ele tá coerente, tá? Com o que tu espera. Se fosse fazer alguma sugestão, que eu acho interessante que seria a tua pesquisa, sabe? Seria a influência da modernidade líquida na trajetória de vida. Então, eu até escrevi aqui, depois você olha, tá? Trajetórias de vida e projetos de futuro de estudantes da educação à distância,
no meio oeste catarinense influenciados pela modernidade líquida. Tu pode ver que não muda muito, mas é só para chamar a atenção. Isso se teu trabalho no final conseguir mostrar essa influência, né? Que eu acho que é um aspecto a ser identificado, é uma contribuição. Tudo bem até aí? Eu vi que não são perguntas, né? Só estou fazendo minha colocação, tá? Na introdução, tá? O que eu acho? Tu apresenta, de certa forma, uma pequena evolução ali do passado até o momento em que a gente vive, né? É interessante também que tu apresentou os dados do IBGE, mas novamente, então, já falei um pouco lá no começo, mas acredito que tu precisa ali reforçar essa introdução, iniciando logo de cara, também apresentando algum contexto da pandemia, né? Então, alguns dados ali que reforçam o impacto da pandemia no ensino superior e até essa mudança muito mais para o ensino híbrido. E até a questão da colocação dos profissionais no mercado de trabalho, né? Então, tu pode ver que a pandemia influenciou tanto no home office, como tu também apresenta lá no teu referencial, tá? Então, dá um pouco de destaque ali para essa questão. Na página 4, no segundo parágrafo, nesse viés da educação, a modalidade ensino à distância apresenta um grande crescimento com o avanço das tecnologias, e assim vai, tá? Então, por exemplo, novamente, ganhar um gancho ali com o Covid, destacar esse crescimento perante ao presencial. De repente, existem relatórios da OECD, da Organização Mundial do Comércio, do Banco Mundial, acho que do Ministério da Educação aqui do Brasil, deve ter na página alguma informação perante a isso, tá? Então, tenta buscar aqui alguma informação que tu consegue quantificar aqui, tá? E lembre-se, Inês, sempre que tu colocar uma frase bastante forte, assim, por exemplo, nesse quesito, tem que ter uma referência, tá? Porque senão, tá? A ideia aqui da contextualização realmente é essa, tá? Em relação ao problema, tá? Na página 5. Observando a região do meio-oeste catarinense, é possível identificar a realidade de muitos profissionais que encontraram na educação à distância a possibilidade de uma qualificação profissional em decorrência de uma vida mais estável e segura. Percebe que nessa frase, muitos profissionais que encontraram na educação à distância. O que eu percebi? Que você já, por mais que a gente saiba que as pessoas que estão na educação à distância já são profissionais, são mais velhos, existe já um estudo estatístico que demonstra, né, o perfil dessas pessoas. Mas aqui tu já não tem a pesquisa, mas tu já coloca que são profissionais, não são pessoas que saíram do ensino médio, tá? Então, de repente, só recolocar aqui a tua questão ali, para não deixar essa indução. Segundo aspecto, né? Em relação ao problema, eu não vejo, de certa forma, um problema bem caracterizado, com aquela questão de pesquisa, ou seja, um contexto que mostra um tema, seja, né? Tu tens uma questão de pesquisa, mas quais são as situações que induziram a levantar essa pergunta, né? Qual é o contexto que leva a essa pergunta? O problema poderia ser assim, por exemplo, qual é a influência da modernidade líquida na trajetória de vida e projetos futuros de um estudante de educação à distância? O que eu quero dizer é qual é a lacuna que tu está procurando explicar aqui? E dificilmente a gente consegue colocar esse problema num parágrafo. Desculpa se de repente é uma estrutura já da instituição, né? E tem esse perfil, mas esse problema ele está muito pequeno, sabe? Tu tem que contextualizar ele para chegar nessa de pesquisa, certo? Hipótese. Hipótese, geralmente, a gente utiliza muito mais em estudos quantitativos. E a tua pesquisa lá no método, tu se posiciona como qualitativo, né? Pode ser qualitativo, né? Mesmo assim, geralmente, no quantitativo, a gente busca determinar as variáveis e analisar as medições dessas variáveis, né? Se não for o caso, eu até sugiro retirar, né? Porque não é algo que tu vai testar, sabe? Então,
E outra que, numa hipótese qualitativa, elas são construídas durante esse processo e vão sendo aprimoradas com os teus dados, com os teus resultados, né? E tu ainda não tem. Tá? Sem falar que a hipótese, geralmente nos trabalhos, ela é baseada em algum autor, né? E essa foi com base nas tuas leituras e na tua experiência, enfim, né? Então também ela fica um pouco frágil, tá? Então sugiro retirar se não for ser testado, que eu acho que não, tá? Mas isso é coisas a serem trabalhadas, porque o trabalho é assim, a gente vai fazendo, vai arrumando, né? E no final, às vezes, até muda o objetivo geral. A gente sabe como é que é. Em relação aos objetivos, tá? Objetivo geral, analisar trajetórias de vida e projetos futuros, ok. Eu só fiz uma sugestão no final ali, em vez de em meio a uma sociedade líquida, eu colocaria no contexto de uma sociedade líquida. É apenas uma forma de colocação. Em relação aos objetivos específicos, eu tiraria, por exemplo, no primeiro, aquela frase marcada pela insegurança, instabilidade e medo. Colocaria em mente, caracterizar a sociedade líquida a partir dos estudos sociológicos. Se não traz essa ideia muito do ruim, né? Que é o que eu vinha comentando antes. Apenas o último que eu fiquei um pouco em dúvida, né? Porque assim, eu penso nos objetivos específicos e como tu vai alcançar os objetivos específicos. Isso pode ser um exercício que tu pode fazer o teu método, sabe? Então, olha, eu tenho o primeiro objetivo, como é que eu vou trabalhar? Eu vou fazer o referencial teórico, desse referencial teórico eu vou identificar as variáveis, ok? Nisso, eu consigo caracterizar essa sociedade líquida, né? Então, fiquei pensando nesse último objetivo, que é compreender as trajetórias de vida. Ele adiciona, sim, informações para o objetivo geral, mas como sugestão eu colocaria, por exemplo, descrever o nível de influência da unidade na trajetória de vida dos estudantes. Não sei se isso é possível, sabe? Eu pensei muito mais na operacionalização, mas depois, olhando para as tuas informações que tu vais coletar, de repente tu consegue ter uma noção melhor desse quarto objetivo, né? Nos outros eu acho que tá legal, tá? Em relação a justificativo, o item lá 1.3, ela não está baseada em autores, nem em pesquisas científicas, né? Então, tu tens que correr atrás disso. Então, essa argumentação ali, ela tem que estar respaldada na literatura, tá? Outra questão, né? Como tu busca essa trajetória do estudante do passado e para o futuro, né? Quais seriam as razões para olhar, para ter toda essa perspectiva, né? Por que não somente traçar o futuro? Por que o estudo deve ser feito? Então, alguns questionamentos que tu podes refletir, né? Para tentar justificar a tua pesquisa. Por que ela é importante? Tá? Por que é importante para a sociedade? Por que é importante para a academia? Qual é a contribuição aqui? Tá? Ok? Na fundamentação teórica. No item 2.1, então, eu acho que antes de apresentar a sociedade líquida, tu devias apresentar alguma coisa sobre a sociedade sólida. Porque pensa que o leitor, às vezes, ele não se situa muito bem nessa passagem, né? Então, de repente, uma pequena caracterização ali, 1, 2 parágrafos, eu acho que já consegue contextualizar bem, tá? Eu acho que do Bauman ali, tu cita bastante ele, é a base, né? Mas também buscarem outros autores que retratam essa visão moderna, tá? Da tecnologia, do próprio capitalismo, porque lá no final do capítulo, dessa, né, da 2.1, tu retrata um pouco a ideia da desigualdade social após a Segunda Guerra, mas se for ver, a gente também hoje não passa por isso, né? Então, eu acho que também considerar um pouco das vantagens e não somente as desvantagens, né? E eu acho que é importante aqui no referencial, Inês, na seção 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, para todos, tá? Identificar alguns elementos que caracterizam essas sessões. Porque lá na tua sessão de metodologia, que depois eu vou chegar lá, para as coisas estarem mais amarradas. Ou seja, tu apresenta um texto, começa contextualizando e chega onde tu quer apresentar essa questão da habilidade, enfim, né?
mas que elementos assim são importantes que caracterizam essa sociedade líquida, né? E aí tu pode usar essas informações, de repente lá no teu questionário, pode reavaliar, por exemplo, né? Então um quadro, algo assim, que é também pode ser uma contribuição da tua dissertação, tá? Não somente um texto, mas sim algo um pouco visual para ter ganhos. Nas, na seção 2.2, eu não sei se a ideia era dar continuidade à seção 2.1, porque tu já inicia falando. Deixa eu pegar aqui que eu me perdi um pouco. Eu estou com 2 artigos. Só um pouquinho. Ah, tá. E surge uma nova sociedade que traz consigo a era do conhecimento e algumas reviravoltas socioeconômicas da história, com consequências políticas relativas à reorganização do Estado. Tá? O que eu quero dizer aqui é que, de repente, para não ficar assim tão solto, de repente tu já começa com apresentando a sociedade e a situação do mercado, e não necessariamente voltando a essa ideia que tu estavas na sessão seguinte. Foi uma percepção minha, tá? Porque fica muito parecido com o que tu estava olhando em cima. Por mais que esse trabalho, essa parte aqui esteja bem coesa e tal, né? Porque depois tu apresenta a situação atual do trabalho, os tipos de trabalho, tempo integral, enfim, home office, teletrabalho, né? Mas acredito que também aqui é apresentar alguns elementos dessa evolução do mercado de trabalho, né? Qual deveria ser o novo perfil do trabalhador e do empregador. Veja que uma contribuição aqui também poderia ser novamente, então, um quadro apresentando o que se espera desse novo mercado de trabalho no mercado futuro. Que autores retratam algumas informações, né? Que aí tu consegue depois bater lá com teus resultados quando as pessoas falam, eu mudaria de cidade, eu buscaria uma nova opção e assim por diante, tá? Na 2.3, eu acho apenas uma sugestão, né, que tu apresenta Santa Catarina e o meio oeste. A minha sugestão é tu iniciar contextualizando Santa Catarina, né, para depois entrar ali no mercado de trabalho, porque você contextualiza, né, porque tu já começa falando da taxa de desocupação ali na seção 2.3. Então só inverte, primeiro contextualiza a região e depois entra nos itens específicos como tu fez, tá? Só uma questão de ordem ali de grandeza. Em relação à educação à distância como oportunidade de mudança, né? Aqui existe muita literatura boa que apresenta uma boa contextualização aqui. A origem, a situação atual no Brasil, que eu acho que ficou um pouco carente aqui, tá? Se tu tiver acesso também, contextualizar o mundo para mostrar que não é uma questão local, nem Brasil, né? Vantagens, desvantagens, as formas de oferta, os recursos de aprendizagem. O que eu quero dizer aqui é que, de certa forma, tu apresenta, mas falta uma ordem de grandeza também aqui, tá? No texto é apresentado uma evolução, mas tu apresenta bem pouquinho lá para baixo, tá? Por exemplo, se tu olhar na página 25, primeiro você fala do EAD na região do Alto Vale do Rio do Peixe e depois do Brasil. Então, não, primeiro do Brasil, depois da universidade, depois da região, né? Mas, assim, alguns elementos ali que mostram as vantagens da educação à distância, até mesmo as desvantagens, né, se for o caso, mas por que elas têm, então, essa oportunidade de mudança? Tá? Então, elementos ali que também podem ser melhor mostrados numa caixa e assim por diante. Ok? Estou classificando, tá? Procedimentos metodológicos, seção 3. A classificação da pesquisa, eu acho que está ok na primeira parte da descrição. Eu acho que, de repente, tu poderia adicionar uma informação ali que seria, que eu acho, né, que a tua pesquisa também se classifica como uma survey, né? No qual o teu objetivo geral é contribuir para o conhecimento numa área específica, né, numa área de interesse, por meio da coleta de informações, por meio de um questionário, né? E até das entrevistas lá que tu vai fazer com aquelas 12 pessoas, tá? Só tenha um cuidado que tem uns 3 tipos ali de survey descritiva, explanatória, enfim, tá? O teu é exploratória,
até porque tu não vai ter hipótese para testar, né? Tu não precisa ter um número mínimo de questionários a serem respondidos. Se tu quiser, depois eu te passo a fonte também de um artigo ali que fala sobre a survey, né? Mas só para deixar mais claro ali o tipo da pesquisa. Tá? Porque se fosse uma que tu tivesse que testar a hipótese lá, tu teria que ter uma taxa de retorno acima de 50%. E aí tu tem que considerar que tu tem pouco tempo, né? E que os estudantes aí, de repente, já podem não responder. Enfim, a gente espera realmente que tenha uma taxa alta, né? Em relação ao universo da pesquisa, eu fiquei só em dúvida por que 12 pessoas, mas se quiser responder depois, tá? Pode ser. E essa questão ali que tu apresentou, com essas 12 pessoas, que tipo de questionamento seria? Se quiser conversar, pode falar. Oi, prof. Na verdade, sim, a gente definiu 12, né, 3 por cada polo, pensando numa análise, porque cada uma das cidades... escutando. Ai, não está escutando, prof? Não está conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Acho Você que me ela... ouve, Simone? A Simone não nos ouve. Acho que ela que não está conseguindo nos ouvir. Não estou escutando. Deixa eu ver. Deixa eu escrever no chat aqui. Tá ouvindo, prof? A gente tá te ouvindo, Simone. Eu não consigo escutar. A gente ouve Acho que perfeitamente. depois, quando eu terminar minha fala aqui, depois eu dou um start aqui, de repente ele volta. Deixa eu dar aqui nessa tela aqui. Ok. Pode ser? Pode, De pode. repente volta aqui. Tá. Então, eu vou continuar aqui a minha. Agora com as duas telas, duas funcionando. Inês, de repente, agora voltou. Consegue me ouvir, prof? Ah, agora sim. Agora sim. Só você vai ter que desligar uma para tirar a microfonia. Só vou desligar o computador, o celular aqui. Estou aqui. Continua me ouvindo, prof? Continua. Tem microfone ainda, né? Agora saiu? Agora saiu. Então, prof, nós pensamos em 12 pessoas, 3 por cada polo, né? Considerando, por exemplo, Caçador é uma cidade um pouco mais rica, a região aqui de Caçador é uma região um pouco mais rica. Se nós formos analisar Timbó, aí já tem um distanciamento, uma diferenciação, mas no sentido do 12, porque é justamente para que a gente consiga analisar de cada polo, né, ter um detalhamento, dados de cada polo, e não muitos, porque a gente também não teria tanto tempo assim para fazer uma análise detalhada, ou muito tempo para fazer um detalhamento, né, uma análise de muitos dados. Então, a gente tentou diminuir esse grupo da pesquisa narrativa, para que a gente conseguisse coletar informações, o questionário, a entrevista sendo estruturada, ela é bem objetiva, né? São aqueles pontos, é isso, a gente já delimitou. E o objetivo da narrativa é para que a gente consiga absorver mais detalhes dessa trajetória, né? Dessa estrutura familiar, desses projetos futuros, que a gente permita essas pessoas falarem e expressarem, né? E provavelmente a riqueza de informações que vem dessa coleta, né? Dessas narrativas, poderão contribuir bastante. E aí um número reduzido, porque nós, né, não conseguiríamos aí ter um tempo amplo de análise de 20, 30 entrevistas, né? Não, entendi. É só porque aqui no teu trabalho eu acho que não ficou claro aqui só a segunda parte, a primeira sim, do questionário. É só por isso a minha questão. Tá.
Em relação, então, seguindo aqui, o instrumento, o que eu acho importante, assim, Inês, aqui no teu instrumento? Como no teu, de repente, assim, como é que tu construiu o teu questionário? É uma pergunta. Como é que tu foi construindo? Fui construindo ele com base nos 4 tópicos aí, nas 4 bases, e aí a gente foi desenvolvendo, analisando os próprios objetivos, né, e aquilo que a gente quer conseguir coletar ao final. Então, a gente foi com base nos próprios objetivos da pesquisa, né, foi esmiuçando aí elementos que pudessem agregar e nos ajudar a responder a pesquisa, o objetivo da pesquisa. Porque eu senti um pouco de falta, às vezes, não da parte do perfil do respondente, né? Mas sim da questão da identificação das perguntas, um pouco da base do referencial, tá? Ou seja, como não ficou claro alguns elementos do referencial, como é que eu passei isso para o questionário? Então, de repente, ali no teu instrumento, poderia ter alguma referência dos autores. Isso, assim, dá muito trabalho, né? Mas pensando até na publicação do trabalho depois. Ou seja, essa pergunta, ela foi baseada em mais autores. Então, essa ligação seria importante fazer. Os teus construtos com a ligação dos autores e o teu questionário, né? Então, poderia ter aquele quadro que tu apresenta no teu instrumento lá, poderia ter essa informação. Eu não sei se tu já tens isso rastreado, agora, se tiveres que fazer, vai dar muito trabalho, aí eu não sei se terá tempo. Mas isso é importante para deixar algo mais fiel a como tu construiu, tá? Então, era isso. Outra pergunta, e depois eu fiquei me questionando, mas eu não achei a resposta, né? Por exemplo, a questão 19. Qual o nível de preocupação quanto às questões a seguir? Ameaçarem sua família, ser assaltada, invadirem sua casa? Isso se deve a questionamentos do Bauman? Inês? Oi? Tu entendeu a questão 19? No qual, sobre o nível de preocupação quanto às questões ser assaltado na rua, invadirem sua casa. Eu fiquei perguntando se até que ponto esse tipo de pergunta traz algum resultado para o trabalho em si. Porque depois, algumas informações, sim, estabilidade no trabalho, ser demitido, não conseguir o básico à família. Então, só uma reflexão se isso contribui ou não. Outra questão, pré-teste do questionário foi feito? Não, tá. De repente, uma pequena amostra para ver algumas dificuldades, né? Além de você, o professor Joel, para fazer o teste, né? Depois também, se quiser, eu faço uma resposta lá, que eu acho que eu tenho o Google Formulários, né? Em relação ao questionar a questão 25, sim, não, talvez. De repente, sabe por que eu não gosto do talvez? Porque a pessoa não tem a possibilidade de dizer o porquê não, a possibilidade de justificar o talvez, né? E de repente tu vai ter tantas respostas, talvez, que a pergunta não vai te levar ao resultado que tu quer. Ou é sim ou não, sai do muro, né? Sai de cima do muro. Questão 29, daria as palavras melhores. Na universidade, podem melhorar a experiência no que as universidades podem melhorar a experiência do curso? Melhores professores, melhores, né? Eu colocaria somente professores tutores, estrutura, suporte pedagógico, somente a palavra melhor para não induzir, tá? A questão ética, ok. Na análise de informações dos dados, eu acho que tem que depois, na tua versão, deixar claro que tu vai fazer uma pesquisa, um caráter descritivo, né? Depois tu vai fazer uma análise de distribuição de frequência das variáveis, tendência central, desvio padrão, amplitude. Não sei se vai ser possível fazer correlação, tá? Deixar claro aqui a análise dos dados. E eu acho também interessante, por fim, tá? Apresentar, de repente, um fluxograma com todas as etapas da pesquisa. Também ajuda nessa operacionalização dos objetivos. Eu acho que para futuras pesquisas, ou até pode ser um exercício para você, né? Como é que constrói essa pesquisa, esse trabalho, né? Então, o fluxograma ali é interessante. Tá?
Nas referências, somente, então, buscar literatura internacional. Cronograma aqui é um pouco preocupante, né? Mas tudo certo. Acho que tu dás conta, porque tem uma estrutura aqui e é só questão de trabalhar. Peço desculpa se é muita informação, de repente sair um pouco do norte, mas realmente aqui o core é o EAD, então deixar claro aí quais as vantagens, desvantagens, e tentar aqui mostrar realmente que é uma possibilidade, sim, perante ao presencial, principalmente a situação que vivemos, né? Ok, obrigada. Qualquer dúvida, fico à disposição. Obrigada, professor Joel. Obrigada, Inês. Então, obrigado, professora Simone. Inês, tu queres ainda reagir? Já fosse interagindo também, né? Eu agradeço as contribuições da prof, fiz alguns apontamentos aqui, são apontamentos pertinentes, né? É uma análise de quem olha de fora e tem uma visão mais clara, uma visão diferente, né, eu agradeço muito as suas contribuições. Quanto à sua preocupação do tempo, o nosso objetivo, o nosso cronograma é trabalharmos para que nós possamos, então, entregar em dezembro. Mas, né, em últimas hipóteses, a gente tem aí, pelo próprio programa, ainda mais 3 meses, né, que é dentro do prazo regular. Então, mas a nossa proposta é trabalharmos para que a gente consiga, sim, fazer essa entrega e dentro desse prazo. Vamos trabalhar para isso. Mas agradeço muito, prof. Simone, foi de grande valia as suas contribuições e com certeza sentaremos e analisaremos com muita atenção, sim, cada ponto abordado. Obrigada. Uhum. O prazo legal, né, da Inês é março, final de março, né, do ano que vem. Pretensão dela, né, concluir até o Natal, né? Vamos lá. Passe, então, imediatamente a palavra para o colega, né, do programa, professor Joel César Bonin, né, tem sua formação em filosofia, ingressou no programa agora há pouco, né, mas já temos um trabalho conjunto, né, então, de mais tempo. Bonin, também agradeço, né, imensamente, né, a tua leitura, né, o teu olhar sobre o trabalho da Inês. Então, tá contigo, por favor. Ok, me escutam bem? Beleza. Então, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, trabalhando na qualificação da professora Inês do Mel. Agradeço o convite do professor João Bade, com quem eu tenho um trabalho há mais de 10 anos aqui na Unearp. Sou um dos mais jovens doutores aí da casa, no mestrado. Agradeço também a fala da professora Simone e suas pontuações bem cirúrgicas no trabalho da nossa colega Inês. Aos colegas estudantes do mestrado, é o público que nos acompanha nesta apresentação de qualificação. Então, a Inês eu já conheço há uma certa data já, né? Eu já trabalho com um sistema EAD, com um professor tutor há mais ou menos 4 anos, ou 5 anos, quem sabe, não sei ao certo aqui, com o professor João Bade também. Eu queria, acima de tudo, não repetir as coisas que a professora Simone disse até há pouco, né? Então, há coisas que são muito interessantes e relevantes no trabalho, e há certos pontos que podem ser melhorados, aprimorados, até mesmo descartados, quem sabe. Então, esse é um olhar que eu trago a partir da minha visão de mundo, através da minha experiência como professor e como estudante de sociologia. Então, quando a Inês trabalha com a ideia de sociedade líquida, é um tema que eu tenho um certo conhecimento razoável, não aprofundado, mas que talvez possa trazer aqui o olhar das ciências humanas para o trabalho e para a compreensão do projeto de pesquisa da Inês. Então, antes de mais nada, eu queria perguntar uma coisa muito importante para a Inês, para iniciar o meu bate-papo com ela, porque eu acho que agora a gente pode ser, de certa maneira, um pouco mais informais no diálogo aqui, né? Quando você entrou no mestrado, Inês, o que você desejava? O que você queria? Essa é uma pergunta que eu já queria começar fazendo para entender um pouquinho o norte do seu trabalho. Porque eu sei que você é uma mulher muito workaholic, né? Você é uma mulher que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, e eu conheço muito bem o modus operandi. Então, eu queria saber o seguinte, quando você entrou no mestrado, o que você se propôs a pesquisar, a pensar, a estudar? Eu queria fazer essa pergunta inicial para apontar depois os meus apontamentos, digamos assim, sobre o teu trabalho.
Queria ouvir de você primeiramente isso. O meu projeto inicial era relacionado às contribuições da educação à distância. Ele já era voltado para a área da educação à distância, mas era uma análise mais das contribuições e vantagens da educação à distância. E aí, com o passar do tempo, ele foi tendo se transformando, né, foi se modificando, fomos refletindo sobre a possibilidade da gente mudar um pouquinho mudarmos um pouquinho o pensamento, né, a estrutura dele, mas não fugindo da educação à distância. Maravilha. Quanto tempo você tem se dedicado à produção desse projeto? Você considera... Não, na verdade, assim, com a pandemia, eu sou sincera em dizer que a gente teve aí um momento obscuro em que eu acabei trabalhando 60 horas, a dedicação integral, 60, 80 horas para a universidade. Então, perdoai-me, professor João Baade, mas ele sabe que houve um tempo negro, né, nesse período de pandemia em que nós não conseguimos produzir e com a dedicação exclusiva para conseguir readequar a universidade no formato EAD para trabalharmos o projeto, a pesquisa ficou em stand-by. Agora sim, com a universidade com tudo em andamento, estou com um turno, né? Já estou com a reorganização dos meus horários justamente para conseguir trabalhar em cima da pesquisa diariamente. Então, por que eu faço essas duas perguntas, né? Te conhecendo já há um certo tempo e tendo até uma certa afinidade no trabalho com você, essas duas perguntas dão, digamos assim, um sinal de como o teu trabalho foi desenvolvido. Entende? Porque justamente olhando para o teu título, você está tentando conjugar duas coisas que são diferentes, mas não antagônicas. No desenvolvimento do teu texto, na produção do teu texto, eu percebo justamente essa necessidade que você tem de apontar o ensino EAD, a educação EAD, como uma forma de superação, eu diria, ou talvez uma forma de dar conta das pessoas, ou das pessoas darem conta de fazerem uma formação universitária, uma formação acadêmica de ensino superior, diante dessa liquidez social, dessa liquidez da sociedade que é apontado pelo viés do pensamento de Bauman. Então, a professora Simone, ela apontou claramente alguns aspectos que estão, digamos assim, falhos, eu diria, ou incompletos na tua produção textual. Tanto é que, justamente, eu verifico que você fala do Bauman, mas não cita ele muito. Então, digamos assim, esse é um primeiro dilema que eu encontro no teu texto. Você cita o Bauman 2 ou 3 vezes só. Isso é muito pouco para quem quer trabalhar o pensamento do Bauman e como uma forma de compreensão da realidade e, a partir dessa realidade, apontar o EAD como uma possível solução. Eu vejo que o Bauman está passeando ali, ele não está presente, ele não está claro no teu texto. Ele aparece 2 ou 3 vezes só e muito ampassando, muito superficialmente. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar a partir da leitura do teu texto e do título que você coloca no teu texto, tá? Então, assim, tanto é que isso fica muito claro em alguns momentos. Eu vou ser bem pontual no texto aqui. Então, na tua introdução, por exemplo, eu percebo que você também tem uma confusão de regionalismos, eu diria. Não regionalismos no sentido da linguagem, né? Mas no sentido de que, quando você fala na região sul, me parece que existe uma confusão ali no sentido de que você está falando especificamente da região do contestado, ou da região do meio-oeste catarinense. Então, eu sinto assim que, em alguns momentos, aparece a ideia de sul, mas depois você aponta a ideia de estado e depois você aponta a ideia de regiões. Então, isso tem que ficar mais claro no teu texto. Que região é essa, afinal de contas, né? Então, me parece que fica um pouco superficial essa questão aqui, tá? Outra coisa também, que você tem que apontar claramente na tua introdução. Você vai fazer uma pesquisa da Uniarp e não das IES regionais. Então, isso também tem que ser bem claro no teu texto. E, acima de tudo, dizer, o meu viés interpretativo é Bauman. É ele que é o meu norte. Então, isso precisa ficar mais claro, porque quando você fala, justamente a Simone cita isso, né? Você está falando das inseguranças, dos medos, das instabilidades, mas de acordo com quem? É Bauman no teu viés interpretativo, né? É a tua fonte referencial bibliográfica, né? Ok? Quanto ao problema, a hipótese, daí, aqui eu não entrei muito em detalhes, daí, justamente, a questão que me parece ser bem importante é que você fala, no teu objetivo geral, sobre com vistas à cidadania.
E daí eu não sei se é uma questão de cidadania ou de emancipação cidadã. Então, aqui também é uma questão interessante para se pensar. É porque a educação seria um instrumento de emancipação do sujeito que busca o EAD. Porque, assim, ele já é cidadão. E daí é uma questão lá do cannabis e tal, né? Então, existe uma discussão bem longa aqui, né? Mas, assim, eu acho que é bem interessante pensar cidadania ou emancipação cidadã. E, justamente, os objetivos específicos, quem são os teus autores, né? Porque estudos sociológicos, existem vários estudos sociológicos, né? Que a gente pode apontar no teu texto, mas quais são eles, né? Então, eu acho que, mais uma vez, tem que apontar os autores que você vai usar aqui nos teus objetivos específicos, tá? Na justificativa, justamente como a professora Simone aponta, qual é o autor que você usa para justificar essa pesquisa, né? Já que você cita a sociedade líquida. Então, assim, porque, assim, uma coisa que ficou muito evidente no teu texto, que você repete, que nós estamos longe dos grandes centros urbanos. Nós estamos longe dos grandes centros urbanos. Então, nós somos da periferia, de certa maneira, né? Então, aqui existe um debate entre centro e periferia. Pode ser do ponto de vista urbano de uma cidade, mas também do ponto de vista dos grandes centros urbanos ou de referência social, não sei. Mas, então, aqui existe uma questão que me parece ser bem importante. Na tua justificativa, colocar qual é o autor que você usa. E, como eu falei, eu acho que você usa pouco. Você usa 3 obras dele na tua bibliografia, nas tuas referências bibliográficas, mas daí falta, na minha opinião, uma citação mais precisa. É o Bauman mesmo que é o cara que eu quero usar para justificar, tá? E, assim, na tua fundamentação histórica, você dá... Eu até coloquei assim, eita, que saltos históricos mais doidos, tá? Você dá uns pulos bem loucos, né? Eu vou falar assim de maneira bem, bem coloquial. Você dá um pulo histórico, cronológico, que eu fico pensando, nossa, como é que ela consegue fazer isso? Né? Então, ela viaja no tempo, no texto, assim, de maneira tão rápida. Então, assim, sociedade líquida, instabilidade, insegurança e medo. Então, você dá uns pulos históricos, você fala da Revolução Francesa e Industrial, daí você já pula para o mundo contemporâneo. Então, no mundo industrial e francês, da Revolução Francesa, eu não sei se as pessoas conseguiam se conectar tão rapidamente, né? Então, assim, você coloca no mesmo parágrafo, de maneira muito rápida, essa ideia, tá? Eu até falei, que salto histórico maluco, essa menina pula para lá e para cá de um jeito muito maluco. Né? Então, eu achei isso muito interessante. Outra coisa, do ponto de vista das referências e das citações diretas, eu acho que tem que arrumar essa questão da BNT, porque você coloca aqui, segundo o Bauman, 2012, página 26, daí você coloca a citação, mas daí ao final da citação, segundo as normas que eu conheço, tem que colocar ali também, você coloca antes, é importante colocar isso, tá? Então, outra coisa que eu diria, bem importante, tá, Inês? Fazer uma boa revisão de língua portuguesa também. Às vezes falta ali uma conexão, um elemento de conexão, né? Eu sinto que falta um pouco isso, tá? Outra coisa, né? Você fala aqui, por exemplo, na página 12, né? A questão, ó, devem estar aptos para aprender novos conhecimentos, capacidade fundamental para encontrar o mínimo de segurança em um mundo que será, por natureza, bastante inseguro. Esse por natureza é melindroso, é perigoso, né? Ele é inventado, ele é criado pelos seres humanos, né? Então, isso é uma coisa para se pensar. Achei bem interessante, justamente como já foi citado aqui, o uso de dados do IBGE, né? A questão da desocupação na nossa região, né? Outra coisa que fica muito complicada, mas é nacional ou regional que você está colocando aqui, né? Aqui na parte do quadro da divisão do mercado de trabalho, né? Quem são esses caras, né? Principalmente esse grupo aqui que é a força de trabalho potencial, que possui potencial de trabalho, mas quem seriam esses, né? Talvez especificar um pouco mais, tá? Algumas questões daí mais didáticas, no sentido de estruturar o texto de forma a respeitar as regras da BNT, coisa que aprendi a duras penas com o Joel Bate, né? Então eu vou cobrar de você algo que aprendi com ele, que é teu orientador, né? Que me cobrou bastante no meu doutorado, nas minhas produções também. Então, repito a cobrança agora a você, é o repasse de cobranças, né? Aqui a questão, né? Acho que mais uma questão metodológica, então eu não queria aqui gastar muito tempo com isso, tá? É mais para tomar cuidado com relação a isso, tá? Algumas coisas que às vezes, por exemplo, você ao produzir o texto tem ciência, tem conhecimento, mas o leitor não tem. Então, a gente se sente um pouco perdido em alguns momentos, né? Então, aqui, por exemplo, você coloca no final da página 20, né? Ó, dessa forma, observando o mapa abaixo,
é possível identificar que a região meio-oeste é a menos desenvolvida. Olhando o quadro, a gente não chega nessa conclusão, olhando o mapa. Ela pode ser uma das mais ou menos desenvolvidas, porque não tem, as colorações elas se repetem no quadro, na figura 4, né? Se estivesse em vermelho destacando o meio-oeste, porque daí sim, seria, mas aí não aparece isso. Então, explicar um pouco essa questão no quadro, tá? A questão de língua portuguesa, dá uma olhada com mais atenção, tá? A questão das citações diretas, papapá. Outra coisa que eu acho bem interessante no teu texto é distinguir crescimento e desenvolvimento econômico, né? Do ponto de vista da sustentabilidade, tem que ver o que você está querendo defender no teu texto. Ou o crescimento ou o desenvolvimento. Porque o crescimento, ele é desigual. E o desenvolvimento foca numa visão mais igualitária. Aqui em linhas gerais, né? Então, assim, você coloca crescimento e desenvolvimento. Então, do ponto de vista dos debates acerca da sustentabilidade, é bem dizer, ó, existe um foco maior na sustentabilidade, na igualdade social, no desenvolvimento. Já que o crescimento brasileiro, do ponto de vista do PIB, ele é muito bom. Mas o desenvolvimento, quando se pensa na divisão igualitária ou sustentável dessas relações, ele é um pouco complicado. Então, talvez distinguir, talvez, no teu texto, ó, o que é crescimento e o desenvolvimento econômico, tá? Acho que é importante. Na metodologia, você coloca, assim, eu sinto assim, uma salada mista aqui. Quando eu li assim, poxa, está tudo misturado aqui. Então, é preciso, talvez, distinguir essas abordagens de maneira mais clara. Tanto é que você cita Bauman e não coloca ali na tua abordagem a bibliográfica. Né? Foi colocado ali, mas faltou a bibliográfica também, que é uma abordagem inevitável da tua produção, já que você vai colocar o ponto de vista da sociedade líquida, tá? Então, assim, eu senti meio que embaralhado um pouco, né? Eu acho que a tua pesquisa vai além da descrição, não é meramente descrição, é mais do que isso, né? Tanto é que a professora Simone destacou essa questão, né? Aqui também bom, aí que a questão mais metodológica que você vai ver depois, tá? Outra coisa que você deixa bem pontual, que são 270 acadêmicos, né? Então, assim, não sei, eu não sei se essa precisão numérica ela é necessária aqui no teu texto, porque você parte do pressuposto que você vai entrevistar todos, o que é apenas uma possibilidade, né? Não é que vai ser, você espera que. E uma das coisas que, daí trata tudo bem aqui a questão das questões, o instrumento de coleta de dados, ok. Aqui tem uma questão que eu acho que deveria até deixar amarelo, né? Seria reformular um pouco essa questão. Eu não sei, apenas uma sugestão, né? Que até deu amarelo. O que as universidades podem melhorar para uma experiência de aprendizado EAD mais prazerosa, né? Daí vem a questão também apontada aqui, se o verbo melhorar é apropriado ou não aqui, mas eu acho que reformular um pouco essa questão, aspectos de pesquisa, metodologia, análise, papapá, tá? Recursos, tá? Daí, justamente, o que falta no teu texto, aqui do ponto de vista dos recursos da aplicação, é considerar o Covid-19. Você não coloca em nenhum momento isso, esse contexto, né? E eu também senti falta de você realmente estruturar para a gente um pouco a segunda etapa da pesquisa narrativa, né? Você não estrutura isso, não aponta isso, quais questões, qual será... É semi-estruturada, mas tá, ok. Como é que isso vai acontecer? Talvez para ilustrar um pouco isso, tá? Eu fui bem mais breve, porque a minha intenção aqui é apenas colaborar no sentido de que você entenda que há pontos muito fortes na tua pesquisa, bem bacana. É claro, como fala a professora Simone, o olhar do Bauman é um olhar negativista, sim. Ele é pessimista com relação ao futuro, ele tem uma perspectiva um pouco negativa diante disso, né? Se não me engano, há outros autores como Pierre Levy, né, Bade, que daí discutem muito mais os pontos positivos acerca dos benefícios, né, que a comunicação EAD, a comunicação das novas tecnologias pode favorecer. Pierre Levy é um autor muito conhecido e que trata justamente... Então, até existem vários paralelos, né? Negativismo é Bauman, é a visão negativista da coisa, né? Essa fluidez, essa liquidez, essa incerteza, essa insegurança, que é factual, ela é inegável. Certo? O nosso mundo é marcado por essa realidade.
E daí você poderia talvez trazer o Pierre Levy como um autor que vai dizer, ok, é um fato, o Bauman está certo na sua constatação. E quais são as soluções? Você poderia trazer o Pierre Levy como um autor, eu não vou lembrar exatamente as obras dele, mas eu sei que ele é um autor que vai defender, eu posso encontrar isso, tem um amigo meu que faz um trabalho bem interessante de mestrado, também apontando o Pierre Levy como um sujeito que traz aí uma visão positiva acerca do EAD, acerca das novas formas de aprendizado no mundo tecnológico contemporâneo, né? Mas eu acho que seria daí legal você mostrar. Então, eu uso como diagnóstico o Bauman, como prognóstico o Pierre Levy. Então, é uma sugestão também, tá? Acho que seria bem salutar para o teu texto também apontar que você parte do pressuposto de que a realidade é esta, mas que para que os alunos, os estudantes, você faz ali um rol de pessoas, né? Pessoas que já têm uma graduação, pessoas que não têm condições de sair da periferia e ir para os grandes centros, teria ali o Pierre Levy como um substrato, né? Como um subsídio epistemológico para você fundamentar justamente o teu viés. Mas a resposta que eu tento propor é que sim, e a ideia é que sim, ó, existem problemas. Aí você já faz um levantamento bem legal do IBGE dizendo, nós vivíamos numa região muito pobre, as condições econômicas são bem complicadas, Contudo, todavia, entretanto, né, existem soluções para a formação no ensino superior. Uma das soluções é justamente o ensino EAD. E quem que suporta e apoia essa perspectiva? O Pierre Levy. Tá? Então, é um autor que eu acho que seria interessante. Tá? Então, eu também não entrei, acho que daí no questionário em si, né, que você apresenta aqui do Google Forms, seria interessante você apenas dar uma boa revisada na língua portuguesa, eu vi que falta ali alguma coisa ou outra, tá? Então, eu acho que depois eu mando para ti, então, o meu documento, né, o meu DocX, para você dar uma olhada, tá? Então, eu tentei ser ao mesmo tempo amigo, né? Mas também mostrar, olha, eu li o texto na íntegra, ele é um texto que tenta mostrar um contexto muito interessante, na minha opinião, que é o nosso espaço regional do contestado, né? Você coloca ali a questão do IDH, do IDEB, né? Mostrando essa realidade de forma muito dura. Você coloca ali também as tentativas estaduais, né? De tentar ajudar a solucionar o problema, tentar na solução. Não sei se é solução, né? Mas são alternativas, são tentativas. Mas que mesmo assim, ele ainda é, de certa maneira, um problema que perpassa uma dimensão cultural, e por isso eu acho que daí sim a questão desses autores da sociologia para pensar isso, tá? Então, eu acho que seria interessante, talvez, então, apontar, né, o Bard depois vai te ajudar nesse sentido, apontar os dois autores, ó, tem Bauman, mas tem o Pierre Levy também para apontar essa dialética da coisa, né? Eu acho que toda produção intelectual, ela passa por uma visão dialética, né? Você defende um ponto de vista que é a tua síntese, mas sempre haverá oposição, né? O Bauman apontando os lados difíceis e complicados da existência humana hoje, né? Os dilemas da existência humana hoje na sociedade líquida, mas também o Pierre Levy dizendo, olha, muito bem, o que a gente faz? Será que tudo é tão ruim assim, né? Acho muito interessante a Simone colocando logo no início da sua fala, né? Para quem duvidava do sistema EAD, né? Para quem não acreditava muito nisso, ela cita o ministro da Educação, nós estamos conseguindo trabalhar, pelo menos aqui na instituição privada, né, na Uniarp, desde o início da pandemia, com, né, ferramentas EAD, e isso tem tornado, acima de tudo, o nosso trabalho possível. Se isso eu não vou colocar aqui aliás, né, não se trata aqui de um juízo de valor, se é bom ou mal, mas dizer que sim, ó, está sendo possível, né? É um fato, está sendo possível. Então, assim, ó, eu já falei bastante, repasso agora a minha palavra, então, ao professor Baad, ou a você, Inês, para apontar os seus pontos de vista sobre a minha fala, e agradeço a oportunidade e digo, olha, para mim, estou debutando hoje com você, tá? É a primeira banca que eu participo como doutor aqui na qualificação, então eu tentei ser camarada, tá? Não fui nem mal e nem bom, fui camaradinho, amiguinho. Tá bom? Era isso, eu repasso a palavra para você, tá? Ok, obrigado, Bonin, né, pelas suas considerações, acho que são valiosas. Inês?
Eu acho que nesse momento eu só tenho a agradecer as contribuições do professor João Bonin, todas pertinentes, né? Fiz os apontamentos aqui, assim como as considerações da professora Simone são pertinentes, sim, precisam, sim, de uma revisão de língua portuguesa, uma revisão quanto à BNT, sei que você já pegou no meu pé no seminário também, e precisa, sim, ter uma adequação, um ajuste quanto a isso, e as considerações que você apontou, todas são pertinentes, e creio que o desenvolvimento delas virão a agregar e somar para que o trabalho fique um projeto bacana, uma dissertação bacana. Agradeço muito as suas contribuições. Ok, obrigado, Inês, também. Então, nós temos agora um momento que os membros da banca, então, precisam deliberar sobre a avaliação. Eu vou usar aqui o recurso de grupos, né? Atribuição personalizada, vamos lá. Grupo 1, Bonin. Mostrar tudo. Ops. Fazendo aqui a organização para a gente poder conversar em separado. Também Joel. Estou
Ok, estamos de volta. Inês, você está aí? Nos ouve? Continua Oi, viva? estou. Ah, adivinha o que eu estava fazendo? Durante a apresentação, eu percebi o nervosismo, né? Para quem conhece a Inês, né? Já Então, assim, eu percebeu acho que eu que entrei em transe. não era o fluxo normal, Não, né? eu não estava no meu fluxo, não, não. Eu entrei em outra dimensão, assim, uma dimensão que não era a minha. Então, Inês, né, após deliberação, né, então dos membros da banca, né, professora Simone, professor Joel Bonin e eu, ah, considerando a tua apresentação, o texto apresentado, né, a interação, né, com os participantes, né, durante a arguição, consideramos o teu texto, o teu projeto aprovado. Como considerações, né, então nós recomendamos, né, que se deve seguir, né, as sugestões, recomendações, né, dos membros da banca para lapidação do projeto, tendo em vista principalmente o prazo, né, proposto, né? Assim, o que nós conversamos, talvez a gente não deva insistir tanto em querer a qualquer custo defender esse ano e sacrificar a qualidade do trabalho. Então, a gente vai conversar mais sobre isso, né? Será que vale a pena, né? Só para terminar, sacrificar a qualidade? Tu tens um bom projeto, tem um projeto que tem potencial, né? De crescer muito, de trazer uma grande contribuição. Mas talvez nesse tempo dar conta, né, dessa complexidade possa ser um pouquinho turbulento, considerando especialmente também a tua carga de trabalho, né, o nível de exigência profissional, né? Então, essas as nossas considerações. Mas teu trabalho está aprovado, né? Então você está de parabéns por isso. Trabalho qualificado, agora é continuar o trabalho. Vamos fazer a foto oficial aqui da banca. Eu já fiz uma, deixa eu ingressar novamente aqui na sala com outro navegador, porque aí ficamos todos em tela. Então, só um instante. Acesso aqui com o professor Joel Câmera. Parabéns, Inês, sucesso na próxima fase. Tá? Desculpa, gente, né? Então, por favor, as suas considerações finais também. Professora Simone já falou? Sim. Obrigada pela oportunidade em aprender com vocês também nessa manhã. E realmente desejo sucesso para vocês ali na próxima fase, que realmente tenham muitos respondentes e tu consiga atingir o teu objetivo final, né? E também cumprir o propósito ali, tá? Qualquer dúvida também fica à disposição. Eu mandei o meu documento pro professor Joel, depois ele te encaminha. Tá bom? Um abraço a todos. Ok, obrigado, professora Simone. Professor Joel Bonin. Inês, então, parabéns, né? Te desejo muita sorte, muita luz nesse caminho, né? Até porque é uma pesquisa interessante, é uma pesquisa que tem um sentido muito legal. Eu visualizo o início, meio e fim da pesquisa, né? Só precisa lapidar aí um ponto ou outro, né? E mais do que tudo, você que sofre muito com ansiedade, se controle, né? Porque afinal de contas, você tem aí todas as férias de dezembro e janeiro para isso, né? Para fazer, é o que você vai fazer, tá? Então você vai ter que deixar a vida boa das férias para se dedicar a esse período de organização do teu texto. É um trabalho interessante, como disse, repito, né? E assim, tente se organizar de tal maneira que para março, abril, você possa defender, porque se você quer dar conta de fazer um bom trabalho no sentido da segunda etapa, né? Com esse grupo focal de 12 pessoas, valeria a pena, né? Depois fazer os comparativos, os paralelos, os dados estatísticos de comparação, né, e ver aonde você quer chegar com essa proposta. Então, eu apenas acho que, na minha opinião, vale a pena você voltar no sentido de se aprofundar um pouquinho mais no Bauman e trazer o Pierre Levy para o teu texto, tá? É isso. Sucesso, estamos aí para ajudar. E não me ferre muito, colocando muitas atividades no EAD também, por favor. Me alivia um pouco. Me inclua fora dessa, né? Me inclua fora dessa.
Ok, então, obrigado, né, também pelas tuas considerações, Boninho. Obrigado a vocês, né, pela leitura atenta, né, pelo tempo dedicado, né, para poderem participar dessa banca. Né, Simone, uma satisfação te reencontrar, né? Espero Satisfação é que a minha. gente tenha mais oportunidades, né, para a defesa, né? A Inês vai nos levar para almoçar, para jantar, daí, né? Desejo. Quem sabe a gente já possa estar presencialmente. Se Deus quiser. Sim. Agradeço também a participação, né, do pessoal aqui, né, prestigiando, né, a banca da Inês. Né, então, desejo um bom almoço agora para vocês. Boninho, nós nos reencontramos logo mais, temos mais bancas à tarde. Simone, obrigado, né, tudo de bom, bom trabalho aí para ti. Né? Igualmente. Obrigada, gente. A gente fica em contato. Eu já encaminho para vocês também por e-mail os certificados de participação. Legal. Bem? Um abraço, então. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Mesmo. Abraço. Tchau. Um abraço, obrigada.